Caros amigos, na semana passada nós iniciamos o estudo do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. E abordamos na semana passada a questão das expiações e das provas. Compreensivelmente, esse é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, pois trata dos sofrimentos a que estamos sujeitos aqui na Terra. E o que não falta neste mundo é justamente sofrimento, como todos nós já bem o sabemos. Mas, curiosamente, até para sofrer tem jeito certo. Olha que interessante, até para sofrer tem jeito certo, é isso mesmo. O sofrimento que não for, entre aspas, sofrido, ou seja, suportado do jeito certo, não será válido, não contará ponto positivo no nosso cadastro perante a espiritualidade. Então há um motivo certo de passarmos pelos sofrimentos. É isso que nós vamos ver. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo 5º, encontra-se a lição bem e mal sofrer. E o Espírito que a ditou ensina-nos que, quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra sofrem, quer estejam sobre tronos, quer estejam sobre a palha. Mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do trabalho virá o repouso. Olha que lição bonita, né? Que lição bem oportuna para a fase que estamos vivenciando aqui na Terra, com a questão da pandemia. Né? Uma situação difícil, que a nossa geração não havia passado por nada semelhante, né? Que está causando bastante sofrimento, bastante dificuldade, muitas incertezas. Sabemos que está difícil, sim, para todo mundo, mais para uns, menos para outros. Mas sigamos em frente,
com ânimo, com coragem e fé na justiça e bondade de Deus. Isso é importante para este momento da pandemia, para este momento de grande sofrimento aqui na Terra, que realmente mantenhamos a nossa coragem de seguirmos avante, independente do tamanho do desafio. No item 12 desse capítulo 5 que estamos vendo, Kardec aponta que, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por Deus reduzir a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no futuro. Então, nesse trecho, Kardec destaca a resignação que devemos ter perante os desafios, os sofrimentos da vida. Mas Kardec faz um alerta. Devemos ter cuidado para não contrairmos nova dívida representada pela não submissão à vontade de Deus. É justamente a questão do bem ou mal sofrer. Porque quando submetidos ao sofrimento, aos desafios, por vezes desanimamos e reclamamos, né? Então, Kardec diz, precisamos tomar cuidado, porque se o sofrimento vem, ele é parte justamente da nossa expiação ou provação, mas se reclamamos, aquele sofrimento não contará, não estará sendo válido e ainda vamos contrair essa dívida da não submissão à vontade de Deus. Se reclamarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, porque sabemos Deus é justo, né? Lei de causa e efeito, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contrairemos, que nos fará perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. A certeza de um próximo futuro mais ditoso deve nos sustentar e animar, e, longe de nos queixarmos, devemos agradecer ao céu as dores que nos fazem avançar. Assim, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida. Então podemos dizer assim, bem ou mal sofrer, a escolha é nossa. Como vimos nestes trechos, é importante que nos resignemos perante as vicissitudes, as dificuldades, os desafios da vida, né? E falando em resignação, destacando resignação, vamos lembrar de uma outra lição que está num capítulo mais adiante no Evangelho, onde os Espíritos nos ensinam que, enquanto a obediência é o consentimento da razão,
A resignação é o consentimento do coração. E que elas duas são forças ativas que nos ajudam a bem carregar o fardo das provas. Então, obediência e resignação. Sendo a resignação o consentimento do coração. Aquilo que nos deixa realmente em paz, em serenidade. Resignação é a submissão paciente aos sofrimentos da vida. Ou seja, devemos recebê-los e aceitá-los com serenidade, com paz no coração, com amparo na fé e na confiança na justiça e bondade de Deus. Obviamente que aquele que não acredita em Deus, na sua existência, ele dificilmente terá condições de ser resignado. E aí, obviamente, o sofrimento será maior. No item 21 ainda desse capítulo 5º, há uma mensagem ditada por Sanson. Sanson foi um companheiro de Kardec como membro da Sociedade Espírita de Paris. E uma curiosidade aqui a respeito de Sanson como cultura espírita. No capítulo 2º da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, há um testemunho justamente de Sanson, conforme ele havia combinado com seus pares da Sociedade Espírita de Paris, porque eles tinham combinado que quando ele desencarnasse, porque ele estava doente, e quando ele desencarnasse, eles combinaram que ele seria evocado para dar o seu testemunho. Então, nesse capítulo 2º do livro O Céu e o Inferno, tem o testemunho de Sanson, dado mediunicamente 2 dias após o seu falecimento, e estando seu corpo ainda sendo velado. Olha que interessante, né? O corpo ainda estava sendo velado, não tinha sido ainda sepultado, e ele dá uma comunicação na qual ele relata o seu quadro, ou o quadro do seu retorno à pátria espiritual. Esse relato dele é muito instrutivo, é muito interessante esse seu depoimento. Vale a pena a leitura e o estudo. Lembrando aqui, obviamente, que essa condição de ele ter já no 2º dia de desencarnar espírita de Paris é em razão do seu grau evolutivo, obviamente. Né? Mas voltando então à mensagem que está no Evangelho, né, ditada por ele, o título é Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Esses 2 temas estão muito presentes no atual momento da humanidade terrestre. A Covid-19, como todos sabemos, tem ceifado diariamente grande quantidade de vidas, lamentavelmente. Né? E lembremos aqui que todos nós estamos sujeitos a essa contaminação, por mais cuidados que tenhamos, por mais cuidadosos que sejamos, mas todos nós que estamos aqui estamos sujeitos à contaminação. É lógico que se não tivermos os cuidados recomendados pela medicina, o nosso risco será muito maior. Né? Mas, de uma maneira geral, todos que estão aqui estão sujeitos. E como para desencarnar basta estar vivo, como sabemos também, todos somos candidatos. Nós, nossos familiares, nossos amigos, né?
Nestes momentos, a compreensão das leis divinas é fundamental para que os inevitáveis sofrimentos possam ser minimizados e para que mantenhamos a resignação perante esse desafio presente no mundo todo. Porque a gente vê que aqueles que guardam realmente um conhecimento, uma compreensão desses mecanismos da vida, tá? Da vida do espírito, encarnação, desencarnação, mundo espiritual, continuidade da vida, pelo menos em tese, essas criaturas estão mais habilitadas a realmente passarem por esses desafios sem muito sofrimento. De Sansão, ainda na mensagem, que quando a morte vem ceifar nas nossas famílias, levando sem moderação nossos entes queridos, principalmente as pessoas jovens, frequentemente reclamamos que Deus não é justo por sacrificar aquele que é forte e pleno de futuro. Mas é necessário que nos elevemos acima do terra a terra para compreendermos que o bem, frequentemente, está onde cremos ver o mal, a sábia providência onde cremos ver a cega fatalidade do destino, e que não podemos medir a justiça divina pelo valor da nossa, que somos ainda tão imperfeitos. Diz Sansão que nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Então, justamente o que ele nos chama a atenção é isso. Em muitas situações, por não compreendermos, não vislumbrarmos a sabedoria divina, a sabedoria da providência, nós achamos que o acontecido é algo ruim. Como ele aborda nessa mensagem, principalmente, né, as mortes prematuras, ou seja, de pessoas jovens, as famílias ficam se lamentando porque aquela criatura tinha todo um futuro, e a espiritualidade faz a pergunta: mas a que futuro estamos nos referindo? Né? Será que essa criatura realmente teria uma caminhada assim tão tranquila como nós imaginamos? Então nós precisamos nos resignar, ou seja, aceitar aquilo que venha por ordem natural, pelos desígnios de Deus. Como vimos na semana passada, certamente há um propósito de Deus por trás dessa pandemia que estamos vivenciando. E que seguramente não é para punir a humanidade terrestre. Não é esse, com certeza, o intuito do Senhor da vida, mas justamente submeter-nos a uma correção de rumos. Porque, como vimos também, o Pai não deseja punir nenhum de seus filhos, mas apenas proporcionar a oportunidade de crescimento. Por isso, então, a morte de seres queridos precisa ser bem compreendida dentro daqueles ensinamentos, daqueles valores que já aprendemos com a doutrina espírita. Somos espíritas. Sabemos que o espírito é imortal, que a vida continua após o túmulo, que é apenas o corpo que perece. Tudo isso nós já sabemos, mas ainda temos dificuldade em bem compreender essas realidades. É como por vezes o Edson diz: às vezes nós nos comportamos como se não soubéssemos disso, como se não fôssemos espíritas, né?
E por isso acabamos sofrendo além do necessário, quando nos defrontamos com situações como a de agora, essa situação da pandemia que estamos vivenciando. Eu digo sofrer além do necessário, porque não se ignora que cada vivência produz em nós um estado psicológico, um ânimo próprios à experiência, né? Àquilo que estivermos vivenciando. Assim, ir para uma viagem de turismo é diferente de ir para um velório, certamente, né? Mas devemos cultivar a calma, a serenidade, a resignação, principalmente nas dificuldades, né? Porque se não agirmos assim, com toda a certeza agravaremos o nosso sofrimento. E falando justamente disso, de buscarmos a compreensão, a resignação, para manter a serenidade no nosso íntimo, há vários anos presenciei um diálogo que me marcou bastante. Foi bem significativa essa experiência. Muitos de vocês que estão aqui hoje nesse grupo de estudo conheceram o seu José de Oliveira Reis Filho, o seu José da Livraria Disney, né? Quem é daquela época se recorda dele e da Livraria Disney. Ele era muito atuante no movimento espírita de Marília. Nós convivemos em trabalhos na mantenedora do Educandário Bezerra de Menezes e da Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha. Certo dia, estávamos conversando em frente à sua livraria, que era ali na Avenida Sampaio Vidal, quase esquina com a Rua Pais Leme, e achegou-se um conhecido dele e foi lhe dizendo, muito preocupado: seu José, a sua filha está em viagem pelo México, não é? E ele respondeu: sim, ela está passeando por lá. Então, disse o outro, vi notícia de que naquela região está justamente ocorrendo terremotos, vitimando muitas pessoas. O senhor não está preocupado? Não, respondeu serenamente o seu José. O outro insistiu. Mas se ela for vitimada e morrer lá? Seu José respondeu ainda também serenamente. Eu orarei, pedindo a Deus e à espiritualidade que cuidem dela em seu retorno à pátria espiritual. E em seguida ele voltou a conversar comigo com a mesma tranquilidade que estava antes desse diálogo. Recordemos, manter a calma, a serenidade e a resignação. Quando surge a questão da morte nas conversações, eu procuro sempre destacar que a única morte que devemos realmente lamentar é a decorrente do suicídio, tanto o voluntário quanto o involuntário ou inconsciente. Porque o suicídio é uma grave infração à lei de Deus. Um exemplo de suicídio inconsciente é justamente o caso de André Luiz, relatado no livro Nosso Lar, que também é de conhecimento, né, de quem participa do movimento espírita, quem tem justamente leitura, né, das obras espíritas. E Kardec trata desses temas suicídio e loucura nos itens 14 a 17 do capítulo que estamos estudando hoje, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz o mestre Lyonès: a calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é
o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para seus sofrimentos. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Diz Kardec que os homens de ciência, apoiados apenas na autoridade do seu saber, acabam induzindo pessoas ao suicídio por lhes apontarem erroneamente que não há nada além da morte do corpo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a vida continua para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas, através das comunicações mediúnicas, a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram na erraticidade e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida material. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio.
a certeza de uma vida futura, em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que com o matar-se vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava ali encontrar. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Embora o suicídio seja um tema árido, é importante divulgar o combate a ele, fazer um combate a essa ideia do suicídio, como forma de ajudarmos as pessoas a se afastarem dele, mesmo porque sua ocorrência tem crescido, como sabemos, como tem sido registrado. Nas reuniões mediúnicas, no Grupo Espírita Jesus de Nazaré, dos meses que antecederam o isolamento causado pela Covid-19, tivemos em diversas ocasiões a recomendação da espiritualidade trabalhadora para que fossem intensificados os trabalhos de divulgação, esclarecimento e socorro às pessoas com tendências ao suicídio. Isso foi uma recomendação por várias vezes que os nossos grupos de trabalho da casa tivessem essa dedicação especificamente para o assunto suicídio. E a respeito das ideias materialistas que ocasionam a covardia moral e levam ao suicídio, inclusive com o incentivo de terceiros, há um filme que retrata muito bem esse quadro. O título dele é Como Eu Era Antes de Você. Esse filme não é muito antigo, e ele tem estado presente na programação de alguns canais de TV. Até a semana passada eu o assisti novamente, já tinha assistido umas 2, 3 vezes, assisti novamente, e esta semana também estava programado, não me lembro qual era o canal. Mas ele é muito interessante, porque ele mostra um rapaz muito bem sucedido na vida e que, de repente, em razão de um acidente, fica tetraplégico e, desgostoso com a vida, programa um suicídio assistido através da instituição Dignitas, que é da Suíça, país cuja legislação permite esse tipo de coisa. E o filme mostra que a sua mãe combatia a sua pretensão, tentava demovê-lo dessa ideia, mas o pai o apoiava. E, óbvio, a vontade do pai acabou prevalecendo nessa disputa. Vejam o comprometimento espiritual de cada um nesse drama que o filme relata. A questão da decisão do próprio rapaz, seu pai que o apoiava nessa ideia, a instituição suíça, os legisladores daquele país que aprovaram, então, a lei permitindo instituições se dedicarem a isso, a um suicídio assistido. É um quadro de responsabilidade muito extenso. Em O Livro dos Espíritos, na questão 946,
A espiritualidade responde que os que conduzem um infeliz ao suicídio responderão por homicídio. Olha só o comprometimento. Né? As pessoas que induzirem, que conduzirem um infeliz ao suicídio responderão por homicídio. Um crime gravíssimo, não só em alguns países, né, aqui no mundo, na parte da legislação humana, mas certamente perante as leis de Deus, como vimos nas lições que estudamos hoje. Né? Na semana passada também indicamos que na lição 26 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel nos orienta a respeito do padecer, do sofrer, dizendo que não devemos temer o que possamos vir a sofrer, porque Deus é Pai magnânimo e justo, e um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então, é justamente a questão de nos resignarmos perante os desafios, perante aquilo que chamamos de sofrimentos, para que possamos realmente nos corrigir, para que tenhamos dias melhores. Embora a felicidade plena ainda não seja deste mundo, por ora, cabe a nós contribuir para que possamos desfrutar da felicidade possível aqui na Terra. Porque como as lições da doutrina espírita nos mostra, embora não a felicidade não seja aqui na Terra, isso no sentido pleno, mas podemos ter alguns momentos, algumas situações que caracterizem uma certa felicidade, né? Ainda que relativa. É possível desfrutarmos dessa felicidade aqui já na Terra. Há uma lição no Evangelho que o Espírito que a ditou diz assim: no meio de uma tempestade, se a criatura conseguir manter a calma, já não é uma espécie de felicidade? Saúda o teu dia com oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Recomendações de Joana de Ângeles na primeira lição do livro Vida Feliz. É o que desejamos a todos, que tenhamos realmente otimismo para cultivarmos o bem-estar e prosseguirmos com tranquilidade, com serenidade, com firmeza, rumando ao reino de Deus. Um grande abraço a todos. Muito bem. Esse tema é muito interessante, muito importante. Não é à toa que este capítulo do qual você extraiu o tema de hoje é um dos mais longos, né? Sim, exato. Mais robustos em termos de conhecimentos. Ele abrange uma série de enfoques, né, a respeito justamente da aflição, do sofrimento, né? Isso. E oportuno, né? E principalmente para o momento que estamos vivenciando agora, eu acho que esse e o próximo, porque esse fala do sofrimento e o próximo vai nos falar justamente do consolo, o capítulo 6. A Cris levantou a mão, pode falar, Cris. Não, eu queria só complementar esse negócio que o Arquimedes falou do suicídio. Esses tempos atrás, antes da pandemia, não houve um cientista
que fez essa, como se diz, essa eutanásia na Suíça, foi lá para se suicidar, porque estava cansado, sei lá. Eu vi a notícia, eu não lembro mais direito como é que foi, mas ela disse que já estava desiludido, como se diz. Na verdade, é o professor, ele tinha, Professor, não é? professor, ele tinha 104 anos, Isso. e ele lá onde ele, na Austrália, ele não podia se matar. Então ele foi para a Suíça para fazer isso. E por que ele quis fazer isso? Eu não sei a reportagem toda. Porque ele dava aula, ele deu aula até os 101 anos e mandaram ele embora, aposentaram ele. Ah, por isso? E ele se sentiu muito desanimado com a vida. Ai, minha prima. E disse que não quis mais viver. Carga, né, vibracional para essa comunidade, esse país, em adotando esses procedimentos, né? Eu queria aproveitar, já que foi tocado nesse assunto do suicídio, eutanásia, para lembrar que cada caso é um caso. Porque normalmente a gente generaliza dizendo, todo suicídio vai para o vale, vai sofrer imensamente. E não é bem assim, né? Deus leva muito em conta, como diz o livro dos Espíritos, a intenção. Uhum. É diferente quando um assassino se mata para não ir preso do que uma garotinha que se matou porque ficou grávida, foi expulso da família, o namorado não quis. Então, o sofrimento existe, né? Mas o amparo é diferente para cada um. Na revista Espírita tem um caso, na revista Espírita não, é no Céu e Inferno, se não me engano, de um pai que suicidou-se para que o filho não se tornasse arrimo de família e não fosse convocado para a guerra. Né? É no Céu e Inferno, né, que tem esse caso, né? Eu lembro. É. O Edson Então, vai tocar nesse assunto. Sim, é no Céu e Inferno que tem esse caso, sim. Então é justamente o que o Donizete está lembrando, que cada caso é um caso, né? Como Deus julga mais da intenção do que do fato, né? Então, obviamente que tem as nuances, cada caso tem as suas nuances, né? Mas, de uma maneira geral, o que nós precisamos é justamente combater essa ideia, né? Sem dúvida. Edson, pois não. Só reforçando o que o Donizete, que o Arquimedes colocou, o Donizete já reforçou, reforçando um pouco mais, porque, por exemplo, lá na nossa casa tinha um participante que toda vez que alguém fosse falar do assunto suicídio, ele falava assim, não devia falar não, Edson, porque eu conheço muitas vezes uma pessoa, algum parente que cometeu suicídio e está ali, né? Então a gente sempre tem que mostrar as alternativas para uma situação dessa. Já cometeu. Então, orar pela pessoa é muito importante. Então, a gente tem que reforçar isso, como o Donizete falou, tem casos e casos, e Deus é infinito na sua misericórdia. Esse afastamento do suicida não se dá por um castigo, e sim porque ele fica tão de forma desequilibrado que se ele ficar perto de uma pessoa, a chance dela desequilibrar-se muito é muito grande. Então, é uma situação assim de isolamento, porque enquanto ele não consegue recuperar essa harmonia. Mas a gente tem que sempre lembrar que a oração faz um bem danado, né? Então, eu tenho conhecidos que tiveram filhos que cometeram suicídio. É uma situação muito difícil, porque você levar morrer um filho já é uma situação um pouco fora da natureza, já dá um impacto muito grande. Quando há uma morte assim, que a gente sabe que tem alguns problemas na passagem, isso aumenta demais. Então, a gente sempre tem que, de alguma forma, consolar esses parentes. Falar, olha, tudo tem jeito, é meio complicado, mas tudo tem jeito, e tem que orar.
aproveitar, orar, pedir para Deus, porque isso vai ajudar e bastante. Sim. Eu concordo com o que o Edson disse, só não podemos dourar a pílula, né? Negar o sofrimento, para que as pessoas não sejam estimuladas. Por exemplo, eu vou me matar para ir ao encontro do meu filho, né? Então, a gente precisa colocar as coisas como realmente são, tanto que Allan Kardec fala sobre as consequências, no caso de suicídio, mas também, né, dizer que tem o sofrimento, mas que também tem a misericórdia, tem o amparo, né, para a gente consolar aqueles que ficaram, mas também tentar demover do propósito aqueles que acham que se matar é como morrer naturalmente, que tudo bem, a gente vai continuar a vida, prossegue na outra encarnação. Não é também assim, né? Eu acho que, falando do suicídio, eu acho que um aspecto interessante também é sobre os casos dos suicídios inconscientes ou involuntários, né? Porque esse é um outro aspecto que dificilmente a gente presta atenção ou se discute, né? E que, às vezes, nós mesmos podemos estar incidindo, né, numa situação dessa, de um suicídio inconsciente, né? Dependendo de como estivermos fazendo, de como estivermos nos comportando, às vezes podemos estar perante um suicídio inconsciente, né? Porque às vezes a gente fala do suicídio, parece que é algo assim muito distante, que nós estamos preservados, né? Mas nós não sabemos se ainda nesta existência, às vezes, virmos a ser objeto aí de uma obsessão muito profunda que a gente não consiga debelar e que nos leve, às vezes, até ao suicídio direto mesmo, né? E O próprio André Luiz, ele chegou à sim, espiritualidade rotulado como suicida indireto. exato. Estava comentando aqui em casa com a Sueli hoje, justamente esse tema, e estava comentando assim de uma notícia que eu vi na internet, no site do Terra, que achei assim, certas coisas abalam a gente, né? Assim, para você ver, você fica imaginando como a humanidade ainda está ou demonstra tanta imperfeição, né? Mas justamente a lei de causa e efeito às vezes nos mostra a resposta de imediato, né? Via então uma notícia que na Índia, como lá ainda é muito do costume deles as rinhas de galo, né? As brigas de galo, um sujeito para incrementar o galo dele para a briga, ele amarrou uma faca na asa do galo. Mas ele precisou segurar o bicho se debateu, a faca pegou no pescoço dele, acabou matando o sujeito. Então nós estávamos discutindo, isso não seria também uma espécie de suicídio involuntário? Eu acho que tem um componente aí. Não é? Mas e olha que absurdo, já se pensar colocar um animal para se atracar com outro, né, estimular isso, já demonstra uma insensatez. Agora você ainda dotar o bicho com coisas, né, como o caso aí, uma faca para a briga ficar mais ferrenha. Tem um caso interessante contado pelo André Luiz. Eu acho que o Edson pode me ajudar se foi no Ação e Reação. O mentor está com o André Luiz, estão numa estrada e tem lá um acidente. Um carroceiro estava lá sangrando, acho que ia morrer, tinha morto, estava morto já. E foi
o animal da carroça que deu um coice nele. E aí o mentor falou assim, mas falou para o espírito que era o encarregado daquela estrada ali, o segurança, né, um vigilante daquela estrada. Puxa, mas como é que você foi deixar acontecer isso? Falou, olha, eu tentei tudo, mas esse homem era muito agressivo, era muito violento, batia nesse animal, e agora o animal revidou, né? Deu um coice nele e acho que ele estava morrendo ali. Tinha morrido, né? É, então, justamente, precisamos avaliar sempre muito bem a nossa conduta, né? Em tudo. Eu acho que em todos os casos, estamos dentro da lei de causa e efeito. Sim. Né? Eu faço aqui, eu já sofro muitas consequências aqui. Algumas acontecem, algumas consequências acontecem depois da morte. Uhum. Mas para o espírito é linear, né? Hoje e amanhã. Pois não, Edson? Uma vez a gente estava fazendo esse tema lá no presídio, aí um companheiro lá perguntou o seguinte: olha, meu sonho é pular de paraquedas. Eu não quero cair, não quero morrer, lógico. Mas se eu morrer, é um suicídio, né? Porque não é uma coisa que eu preciso fazer. Aí eu fui pesquisar, na hora eu fiquei, não, eu vou pesquisar. Então, tem a questão da intenção, né? Ninguém está querendo pular de paraquedas para morrer. Mas eu falei para ele, ó, se você for fazer isso, mas você confere direitinho o equipamento, umas 3 vezes, você não seja relapso nisso, né? Porque é um assunto que você vê, ó, eu nunca pensei nisso, na hora que falou, na hora ele perguntou isso. Eu tenho como parâmetro a questão do risco de vida sem utilidade. Né? Toda vez que eu arrisco a minha vida sem que tenha algo de bom, um resultado positivo, é uma certa antecipação. Você está assumindo o risco, né? Estou assumindo risco. Né? Em, Os esportes radicais. embora você não deseje o resultado morte, mas ele é evidente que pode ocorrer, né? É uma probabilidade. No direito seria um dolo eventual, né, Arquimedes? É. Suicídio culposo. No dolo eventual, a gente não quer o resultado, mas assume o risco. Né? Quer dizer, o dolo, o ato é intencional. Eu só não quero o resultado, mas eu me arrisco que aquilo aconteça. Então, para a justiça, é um crime mesmo assim. O exemplo mais comum no direito é a pessoa que, em alta velocidade num carro, passa no sinal vermelho. Fala, não, eu não quero matar ninguém. Mas se acontecer, né, paciência. Então, é o risco que a pessoa está assumindo quando tem alguma conduta que coloca em perigo a vida do outro ou a própria vida. Por exemplo, coisa mais comum no nosso dia a dia aqui, comer demais. Né? Quer dizer, a gente fala da bebida, fala do cigarro, fala da droga, do remédio, mas a humanidade está comendo demais. E ela acha que comer, alimentar-se, é uma coisa boa. Mas quando você come demais, você gasta demais o corpo, faz mal, né? Tem lá entupimento de veias, tem diabetes, colesterol, desgastes dos ossos, é a antecipação também. O desequilíbrio emocional por qualquer coisa, né? Qualquer coisinha, tem pessoas assim que entra num desequilíbrio danado, é um forte candidato a um AVC, né? Embora nós já estejamos no final do tempo aqui, mas o Edson outro dia falou sobre a desencarnação, acho que é do Dimas, né, Edson? Quer explicar, Edson?
Não, não. Pode explicar, Donizete, por favor. Ele tinha dificuldades no relacionamento com as pessoas. Ele era boa pessoa, trabalhador e tal, mas por causa de algumas dificuldades no atendimento das pessoas, ele teve uma desencarnação com maior dificuldade também. Então, mesmo a gente fazendo o bem, a gente tem as próprias dificuldades e que pode gerar uma desencarnação difícil ou até mesmo uma antecipação.